entendimento do valor da tua palavra. Vai chegar um momento em que as pessoas vão ter sede, fome da tua palavra e não vão encontrar. Hoje nós temos tantas facilidades para ouvir a tua palavra, mas vai chegar um momento que isso não vai acontecer mais. Que elas entendam que a tua palavra é a nossa maior riqueza, é a nossa bússola, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é ela que ilumina a nossa estrada para nos conduzir a ti, ao céu. Pai, tira todas as distrações, preocupações da mente dessa pessoa. Repreende esse espírito do sono, da morte, que só na hora da palavra, meu Deus, vem pesar os olhos dessa pessoa, para que ela durma e não ouça a tua voz. Eu sei que o diabo é ladrão da palavra, mas que ele não consiga roubar nada hoje. Mas que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Nós estamos tendo sinais da volta do Senhor Jesus diariamente. Um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus, Daniel falou sobre o saber que iria se multiplicar. E agora, com a chegada da inteligência artificial, nós vamos avançar muito. Já estão falando na 6ª geração, nós estamos ainda no 5G, não chegou no Brasil inteiro, nem no mundo inteiro ainda, mas já estão falando que até 2030 vai ter o 6G, a 6ª geração. Nós estamos vendo aí robôs sendo criados, né? Vai se tornar comum daqui a pouco você se deparar com robôs trabalhando, fazendo as atividades igual ao ser humano. Se espera muito, né, daqui para frente desse avanço da ciência, da tecnologia. Estão dizendo que as pessoas estão admiradas com o comando de voz, mas diz que isso não é nada para o que vem pela frente. Os carros hoje estão bem diferentes, é tudo no comando de voz, mas já estão trabalhando para ser tudo no olhar. Diz que daqui a pouquinho o celular já vai ficar de lado. A coisa está avançando muito rápido, muito. Estão dizendo que nós vamos nos próximos anos avançar 100 anos na tecnologia e na ciência. Então você vai ver muitas coisas. E Daniel já falava que no tempo do fim o saber vai se multiplicar. Multiplicar. Essa geração nova está bem diferente da geração passada. Espadils falava que uma filha estava no carro com a mãe e a mãe estava ouvindo a rádio da igreja. E a filha estava no telefone dela, que os jovens hoje ficam só na internet, e ela gostou da música que estava passando na rádio da igreja. E ela falou: mãe, coloca essa música de novo que eu gostei. Aí a mãe falou: não dá não, filha, é na rádio, é o programa que o pastor está fazendo, que está tocando a música, não tenho como voltar não. Ah, pensei que era igual na internet, que a gente quer ouvir uma música colocando quantas vezes quiser. Que a internet propõe isso, e as pessoas querem isso, fazer as coisas na hora dela, do jeito dela, quantas vezes elas quiserem, elas querem isso. É uma outra geração. Nós vamos ver muitas coisas pela frente. Nós cremos que está muito perto do Senhor Jesus voltar. E eu queria que você tivesse olhos para a sua alma. O objetivo dessa reunião é levar você a olhar para dentro de si, se avaliar, fazer perguntas.
procurar ver se você está centrado na sua vida espiritual. O que eu vou falar aqui hoje é para quem quer ser salvo. Nós vamos falar sobre o olhar, sobre a palavra de Deus e sobre a tua palavra. Vamos ler aqui em Isaías 45, 22. Já acharam? Diz assim: olhai para mim e sereis o quê? Salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler de novo? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha para mim, por favor. Para onde você olha é para onde você vai, certo? Se você vive olhando para a pornografia, é claro que logo logo você vai para a masturbação, você vai para a traição, você vai para a prostituição, você vai para onde não deve. Quando o diabo vê uma pessoa olhando para a pornografia, ele já sabe que ela vai se destruir, porque ela está mirando para o lugar errado. Entenda, o diabo observa para onde nós olhamos. Deus deixa claro: se você quer ser salvo, olhe para Ele. Como é que eu olho para Deus? Olhando para a palavra dEle. Quando nós meditamos, nós estamos olhando para a vontade dEle, para a palavra dEle. Nós estamos querendo saber o que Deus quer de nós. Nós estamos querendo saber o que agrada a Ele, a vontade dEle. E Ele deixa bem clara a vontade dEle nas Escrituras. Então Ele disse: olhe para mim. Tem gente que olha para a vida dos outros, começa a se comparar, e isso adoece a fé dela. Tem gente que olha demais para o passado e não consegue se desprender, e por causa disso fica escravo do passado. E o diabo gosta, ele gosta, porque ele sabe que você não tem como mudar o passado, e você fica remoendo, e você fica sofrendo. O diabo só não gosta que você olhe para Deus, que você olhe para a palavra de Deus. E eu vou ser sincero para você, é triste saber que muitas pessoas frequentam a igreja, mas ainda não são novas criaturas, não deixaram as coisas erradas para trás, e tem pouco interesse em conhecer a palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas que frequentam a igreja e são fracas espiritualmente, fraquíssimas. É muito fácil o diabo derrubar algumas pessoas, tipo aquelas plantinhas fracas que qualquer ventinho leva. Mas tem gente que está na palavra, cabeça dela está na palavra. Então o diabo não consegue entrar com nada na cabeça dela, porque a cabeça dela está na palavra, ela está olhando para Jesus. Pode cair A, pode cair B, pode cair C, ela não quer saber dos outros, ela quer saber que ela focou a salvação dela, ela quer a vida eterna. Se você quer ser salvo, olhe para Deus, olhe para o céu todo dia, mire o céu, foque o céu, trabalhe para ir para o céu. Eu vou dar um exemplo aqui agora, vou até descer do altar. Eu vou chamar aqui pastor Rafael para dar um exemplo com mais alguns pastores. Podem vir os 4 que estão aí. E eu quero te mostrar. Fica aqui, pastor Rafael, por favor. Os outros fiquem do lado de cá. Eu vou te mostrar
pode ficar de frente para o povo, tudo aqui, ó, do lado, um do lado do outro. Eu vou te mostrar o que acontece com muitas pessoas na igreja. Por elas não entenderem a palavra de Deus, ou porque quer fazer a própria vontade, resistem à palavra de Deus, elas ficam dentro da igreja, sem sair do lugar. Pior, não mudam de vida, e se morrer ainda vai para o inferno. Se Jesus voltar, fica. Por quê? Porque elas não obedecem à palavra de Deus. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o que é? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tá bom, vamos dizer que o pastor Rafael, fica aqui um pouquinho mais perto de mim, simboliza o Senhor Jesus, certo? Que está sempre de braços abertos. Vamos dizer aqui que o pastor Marcos representa a vida financeira. Vamos dizer que o pastor Wander simboliza a saúde. Vamos dizer que o pastor Marco simboliza a família. A família. Então esse é a vida financeira, esse a saúde, são áreas importantes. Esse simboliza quem? A família. Esse aqui simboliza a vida sentimental. As pessoas vêm para a igreja, vamos dizer que eu estou representando você. Jesus está ali, querendo um compromisso, querendo salvar. Dá para abrir aqui para colocar eu e o Senhor Jesus? Abre um pouquinho mais a câmera, aí. O Senhor Jesus está aqui. As pessoas não chegam na igreja preocupadas com a vontade de Jesus, preocupadas com a salvação. Elas chegam preocupadas em resolver os problemas delas, mas elas ouvem a palavra. O problema é depois de ouvir a palavra, muitos não obedecem. Jesus está aqui querendo dar tudo aquilo ali, porque Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua vida, mas a pessoa não quer nada com Ele. A pessoa ouve a palavra e fala: Senhor, depois eu me conserto, mas eu tenho que resolver minha vida econômica, e fica atrás da bênção. Ai meu Deus, apareceu aquele problema na saúde, Jesus, aquele exame, meu pai, que eu fiz, deu um nódulo, eu tenho que resolver esse problema, eu pegar por aqui. Ela fica assim: ai meu pai do céu, meu filho está com problema, meu Deus, esse garoto agora, que amizade é essa? Eu tenho que pastorar por mim, esse garoto está danado. Eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu vou casar esse ano. Ela fica assim: eu tenho que casar, meu Deus, tem que casar, minha amiga casou, todo mundo casando, estão dizendo que eu vou ficar para a titia. Jesus quer dar tudo para ela. Você ri, mas é a realidade na igreja. E Jesus fica chorando, porque Ele sabe que a alma da pessoa nessa situação vai para o inferno. Aí ela ouve uma palavra forte: Senhor, aguenta mais um pouquinho, eu estou para resolver a situação, tem que ser curada, tem que ser curada. Ela luta para pegar a cura dela. Às vezes até consegue, ó, ela consegue. Espera aí, segura aí agora. Ó, às vezes até consegue, é curado. Só que o testemunho de cura, o testemunho de prosperidade, de família, de vida sentimental, glorifica a Deus, mas não santifica a Deus. Glorifica a Deus porque mostra que Ele te abençoou, mas o que glorifica a Deus é a sua mudança, é a sua conduta, é o testemunho que você dá, que você foi transformado. Esse testemunho de transformação santifica Jesus. Quando você faz assim, ó, Senhor, me perdoe, Senhor, perdoe, meu Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu estou todo errado, meu Deus, eu fiz muita besteira, eu sou vil, porque Deus viu todas as besteiras que você fez. Você pode ter trancado o quarto, você pode ter apagado o histórico, você pode ter trancado o banheiro, você pode ter feito tudo escondido. Ele viu, e mesmo tendo visto tudo, Ele te chama a arrependimento.
mesmo vendo tudo de errado que você já fez, Ele te chama para arrependimento. Quando você encontra Ele, Ele traz essas coisas, é Ele que chama, Ele acrescenta, Ele faz coisas que você nem pede para Ele. Mas as pessoas estão deixando essas coisas em primeiro e Ele em último. Não sei se está dando para você entender. Ficou difícil de entender? Obrigado, vamos lá. Abra em 2 Coríntios 5,17. Vamos lá. Cansei. Saúde estava uma guerra ali, não queria deixar eu ser curado. Vida financeira estava correndo de mim. 2 Coríntios 5, versículo 17. Acharam? Diz assim: então você aprendeu para onde você deve olhar? Para a vida dos outros? Para o seu passado? Você deve olhar para onde? Para Deus. Tem que olhar para a vida de quem caiu? Não, olhe para Deus. Se eu estou olhando para a vida de quem caiu, se eu estou ouvindo quem caiu, eu também vou chegar lá, eu estou olhando para ele. Eu tenho que olhar para quem está de pé. Eu tenho que olhar para quem vai me salvar. Amém? Essa é a primeira coisa. Agora vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, não é na igreja, hein? Em Cristo, o que é que diz aí? Nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha para mim, por favor. Você tem que fazer perguntas para você mesmo. O que eu estou fazendo com o que eu ouço na igreja? O que eu estou fazendo com a palavra que eu ouço na igreja? Eu estou praticando, eu estou obedecendo? Mandou eu largar as coisas velhas, eu já larguei o passado, eu já larguei a mágoa, eu já perdoei, eu já larguei o pecado, eu já consertei o meu namoro, eu já larguei a mentira, eu já larguei o que desagrada a Deus. Porque se eu não largar as coisas passadas, eu não vou ser uma nova criatura. Tem gente que está na igreja, não largou as coisas erradas, e para ela está tudo bem. Parece que isso não está prejudicando a alma dela. Essa resistência dela para com a palavra de Deus machuca a própria alma. E ela não muda. E o tempo passa e ela não muda. Nós estamos começando o ano. Se cobre mais esse ano. Se cobre mais. Eu vou estar mais firme, eu vou estar com a minha cabeça mais na palavra, eu vou estar me apegando mais a Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu vou meditar mais. Coloque isso dentro de você. Nós temos que viver em constante vigilância. Eu falei que você tem que se perguntar o que eu estou fazendo com o que eu ouço na igreja, certo? Eu tenho que me perguntar, vem cá, está nascendo alguma coisa em mim que não é bom? Eu estou me apegando a alguma coisa, sabe, exageradamente? Eu estou me apegando a alguém que já estou colocando acima de Deus? Entrou alguma coisa em meu coração que não devia? Alguma coisa mudou meu olhar? Se eu quero ser salvo, eu tenho que saber para onde eu estou olhando e eu tenho que sempre me avaliar. Eu já deixei as coisas velhas? Ou eu sou aquela pessoa que sempre estou voltando nas coisas velhas e não sou nova criatura? Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito triste ver a situação do evangelho no nosso país. Muito triste. Tem coisas que nós
tomamos conhecimento que dá vergonha. Vergonha. Mas a pessoa se diz de Deus. Pior coisa que tem é a pessoa se dizer de Deus sem ela ser, porque ela só vai envergonhar o nome de Jesus, só vai trazer escândalo. E é o nosso cenário hoje no país. Cada coisa acontecendo que dá vergonha. A mulher falou assim para mim: bispo, meu marido está na igreja, ele não aceita eu falar nada com ele. Ele é evangélico de uma denominação e ele vai em todos os shows. Eu falei: amor, isso não é ambiente para a gente. O que é que tem? Não estou fazendo nada de errado. Eu estou lá, mas não estou fazendo nada de errado. Ela perguntou: bispo, é certo? Eu falei: o dia que ele nascer de novo, que ele recebeu o Espírito Santo, porque é isso que a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 9 e no versículo 14, deixa bem claro para todo mundo entender. Eu vou colocar na tela. Diz assim, ó: vós porém estáis na carne, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então olha para mim, eu não posso ficar achando que está tudo bem se eu não tenho o Espírito Santo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, entregar minha vida a Jesus, dar minha palavra para Ele, aceitar dele e da minha, e nós vamos falar sobre isso agora. Priorizar meu encontro com Deus para que eu venha nascer de novo e buscar para receber o Espírito Santo. Quem não tem o meu Espírito, esse tal não é meu. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu pergunto para você, é o Espírito Santo que está guiando o marido dela para o show? Quando você tem o Espírito Santo, você vai onde o Espírito Santo quer que você vá. Você está em ambientes que o Espírito Santo quer que você esteja. Porque se você estiver em algum ambiente que não é para você estar, o próprio Espírito Santo constrange você. Isso não é para mim, vou embora, não está legal aqui. Você se constrange. Ainda que você foi em um lugar pela sua vontade. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela segue o coração dela, ela segue a vontade dela. Então ela defende as coisas que ela faz, e às vezes pega versículos soltos na Bíblia para defender o que ela quer fazer. Mas é o que ela gosta, é o que ela quer fazer. Tocar no assunto do que ela quer fazer é briga. Então nós falamos: senhora, ore por ele. Ainda não tem o Espírito Santo, ainda não é guiado pelo Espírito Santo. O dia que ele for guiado pelo Espírito Santo, ele vai para os lugares que o Espírito Santo guiar ele para ir. Então você vê quem é de Deus nos ambientes que Deus quer que a pessoa esteja. Então ela começa a mudar os ambientes, as amizades, o comportamento, as reações, muda tudo, gente. Muda de dentro para fora. Se ela é uma pessoa de Deus, que tem o Espírito de Deus. Por exemplo, eu falei para vocês que eu comecei na igreja novo. Hoje eu já tenho 50 anos, mas eu tinha 16. E minha mãe falava assim: meu filho, você está levando muito a sério isso. Você é muito jovem. Meu filho, para que levar tão a sério assim? Para que está tanto na igreja? Você não já foi ontem? Para que ir hoje de novo? Para que todo domingo? Para que toda quarta? Para que? Ela não entendia. O que eu entendi? Que eu precisava cada dia buscar mais a Deus. E eu louvo a Deus pela igreja. É o lugar que eu venho buscá-lo, é o lugar que ninguém toca celular, que ninguém fica me chamando, que não tem barulho lá de fora, é o lugar que a gente se concentra nas coisas de Deus. Eu não entendia. Hoje minha mãe nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, me dá palavra de fé, ora por mim, me trata como criança, né? Mas isso é de mãe, isso eu já acostumei já. Que ela fala: meu neném, minha mãe, 50 anos, não é mais neném, meu neném mesmo, acabou. Então isso aí já falei 10 vezes, 20 vezes, mas continua, isso é de mãe. Isso aí não tem problema, né? Posso estar com minha esposa, chegar em casa, se eu for visitar minha mãe, ela: meu neném, minha mãe, pelo amor de Deus,
Menos, minha mãe, menos. Mas é neném. Mãe é mãe. Mas hoje ela entende. Mas ela não entendia. Ela não compreendia que era o melhor para mim, que a palavra de Deus é tudo. Então ela achava que eu ia ficar fanático, que eu estava muito novo, que eu tinha que curtir a vida ainda. Então ela coitada, ela usada pelo mal, sem saber, tentava me tirar do caminho certo. Como a minha cabeça já estava na palavra, nenhuma palavra, nem da minha mãe, nem do meu pai que disse que não era mais filho dele, nem de outras pessoas da minha família que falou que eu ia ser a vergonha da família porque eu estava na Igreja Universal, que um bocado de coisa falou, mas minha cabeça estava feita. A palavra de Deus entrou em mim. Eu não sei se ela já entrou em você. A palavra de Deus entrou em mim e eu dei uma resposta da minha palavra para com Ele. Eu ouvi a palavra de Deus e eu dei a minha palavra para Ele. Era tudo o que Deus queria para ter esse casamento, essa união entre eu e Deus. Deus é a palavra. Olha esse Salmo 119, abra aí. 119, 165. Salmo 119, 165. Você já pensou você cheio de paz? Não é com paz não, é com muita paz. Olha que bacana. Salmo 119, 165. Posso ler? Pouco ou muita? Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha para mim, por favor. Se você quer ter muita paz, não é paz não, é muita, tem que amar isso aqui, a palavra de Deus. É triste, nós temos que ficar incentivando as pessoas a ler a Bíblia, e tem gente que nem nós, dando todo o incentivo, elas leem a Bíblia. Tem gente que não lê a Bíblia, ela se diz de Deus, mas não ama a palavra de Deus. Quando você ama a pessoa, você quer estar junto da pessoa, você quer agradar a pessoa, você quer conversar com a pessoa, você quer conviver com a pessoa. E todo o nosso relacionamento com Deus começa com a palavra. Meu relacionamento com a minha esposa começou com a palavra, quando eu pedi ela em namoro. Minha vida começou com a palavra. Quando eu nasci e eu fui crescendo, meu pai e minha mãe foram me ensinando a falar. Papai, mamãe, eu fui aprendendo as palavras. A vida gira em torno de palavras. A palavra tem poder. Imagine a palavra de Deus. O que Deus quer, bispo? O que Deus quer? Deus quer que você tenha ouvidos para ouvir a palavra dele e você dê a sua palavra para ele. Quando você é uma pessoa de palavra, você ganha muito com Deus. Muito. Quando você é aquele tipo de pessoa que quando fala as pessoas dizem assim, esse aí o que fala não se escreve não. Isso aí toda hora muda, dá palavra, mente, engana, promete, não cumpre, são só palavras vazias. Tem gente que é assim com os outros e é assim também com Deus. Ela não tem palavra, ela já prometeu várias vezes a mesma coisa e até hoje não mudou. Várias vezes ela prometeu largar o pecado, várias vezes ela prometeu se afastar de quem ela deve se afastar, ela prometeu parar com muitas coisas e até hoje não cumpriu. Só que Deus observa a nossa palavra. Tudo o que Deus quer, escute por favor, só escute. Tudo o que Deus quer é que você dê a palavra para Ele e cumpra essa palavra. Se você hoje chegar para Deus e falar assim, Deus, a partir de hoje, eu vou deixar para trás tudo que não presta. Diabo, eu não vou fazer mais a sua vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus, não vou ser mais senhor de mim. Não vou fazer mais o que eu quero, eu vou obedecer a tua palavra. É tudo que Deus quer. A nossa salvação começa com palavras.
Se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Tem que falar. Amém? Tem que dar a sua palavra. Tem gente que, se ela te der a palavra, ela se vira para cumprir o que ela te prometeu, porque ela deu a palavra. Eu falei com a senhora esses dias, no final do ano passado, ela falou: bispo, estou cansada, trabalhei tanto, porque eu dei a palavra para a pessoa que eu ia entregar o pedido. Trabalhamos a madrugada inteira, mas entregamos. Isso é gente de palavra. Deus observa isso. As palavras que você tem prometido a Deus, você tem cumprido? Você não entende que quando você mente, você está usando a sua própria boca, as suas palavras para destruir você mesmo? Você entende a importância de ouvir Deus e dar sua palavra para Ele? Você pode se entregar para Jesus aqui e agora. Pode haver salvação aqui nessa noite. Se você estiver disposto a tirar o seu olhar das coisas erradas e colocar em Deus. Se você estiver disposto a deixar as coisas velhas para trás. Não é ficar dando desculpa não, hein? Não é ficar dando desculpa não. Igual o rapaz que escreveu esses dias dizendo: eu quero voltar, mas eu não consigo. Aí uma mulher botou embaixo assim: pegue um Uber, coloque o endereço Celso Garcia 605, ele vai te levar lá. Você vai chegar com certeza. Ou Uber, um táxi, você vai chegar lá. Cuidado com esse negócio: eu não consigo. Eu acho que eu não tenho força. Você tem que querer. O que você quer? Você quer viver eternamente no inferno? Ou você quer viver eternamente com Deus? O que você quer? Você quer sua salvação? Tem um preço. Um rapaz escreveu para mim esses dias, acho que foi hoje, que ele falou assim: está muito difícil, eu voltei agora para Jesus, está muito difícil. Eu falei: é difícil, mas vale a pena. Daqui a pouco nós vamos estar no céu dizendo assim: valeu. Foi guerra, mas valeu. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É a salvação eterna da sua alma. Isso é pouco? Ser salvo eternamente, isso é pouco? Isso é muito. E eu luto por isso todos os dias. Tomara que você lute também. Porque meu foco é minha salvação. Meu foco esse ano é estar com a cabeça aqui, ó. Meu foco esse ano, no primeiro dia, quando acabou a vigília da virada, eu vim aqui, estava tudo escuro. De manhã não tinha ninguém aqui. As reuniões foram lá no Brás. Estava tudo escuro de manhã. Eu vim aqui, coloquei minha cabeça no altar. Falei: Deus, eu quero minha cabeça no Senhor. Eu quero minha cabeça no Senhor. Cuidado, você que está facilitando para o diabo, tá? O diabo sabe que está perto do fim. O diabo sabe que uma queda agora pode não dar mais tempo de se levantar. O diabo sabe que uma queda sua pode ser fatal e você perder a vida eterna. O diabo sabe, ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra. Eu já entrevistei demônios quando eu comecei na obra, que eu estava libertando a mulher. Eu falei: demônio, está escrito isso, isso e isso. Ele falou: capítulo tal, versículo tal. Eu falei: também está escrito isso, capítulo tal, versículo tal. Ele conhece mais do que todos nós juntos. Não é o que você conhece que vai te salvar, é o que você obedece. O que você está fazendo com o que você está ouvindo de Deus? Você está dando atenção ao que você ouve? Nós vamos orar aqui agora. Fique em pé, por favor. Você pode sair daqui olha para mim, por favor. Você pode sair daqui com muita paz, se você começar a amar a palavra de Deus.
E se você começar a obedecer a palavra de Deus, você não vai cair em tropeço nenhum. Você não vai tropeçar. Porque teve de gente que esse ano tropeçou. Você já parou para pensar? Você fica na igreja há tanto tempo e queima o diabo e amarra o diabo, depois vai morar com o diabo eternamente. Tem sentido isso? Eu sempre pensei o seguinte: se é para ser de Deus, tem que ser de Deus mesmo. Ou então não seja. Não brinque. É sua alma que está em jogo. Para com esse negócio de ficar achando que tentar Deus vai dar certo. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente. O diabo falou: você joga, não tem nada não. Ele dá ordem aos anjos para te pegar. Não tem problema não. Tem um bocado de gente que faz isso. Faz, besta. Pode fazer. Isso não dá problema não. Isso é normal. É sua idade, é sua carne. Você é solteiro, você é solteira. Tem problema não. Mas ele sabe, no fundo, ele sabe que tem problema. Tentar Deus tem problema. Tentar Deus tem problema. E como tem problema, ele sabe. Você também sabe. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim: vai lavar essa perna, menino. Não lavou direito, não, está sujo. Olha o seu pescoço, como é que está? Vai lá, volta para o banho. Vai se lavar direito. Já aconteceu isso com você? Porque eu não enxergava a minha sujeira. Ah, mãe, tá bom. Vai lavar de novo. Tá bom. Será que você não está precisando ser lavado pelo sangue de Jesus? Será que não tem sujeira que Ele está te mostrando? Às vezes você vê a pessoa dizer assim: eu não tenho mais idade para isso não, para ficar caindo nesses erros não. Espiritualmente falando, será que não dá para você falar isso? Eu não tenho mais idade para ficar caindo sempre nesse mesmo erro, sempre colocando minha alma em risco. O diabo quer almas. Ele quer almas. Eu já vi demônios manifestando irados, como uma senhora que veio para a igreja com a neta dela. Ela, uma senhorinha, e ela veio para a igreja, entregou a vida a Jesus, servia os encostos, estava com a vida toda errada, entregou a vida a Jesus, trouxe a neta dela, a neta estava se libertando e ela morreu em seguida. E o diabo manifestou na igreja irado. Ela foi salva, eu não consegui, me serviu a vida inteira e no final me entregou a vida para ele, irada. O irado, o demônio estava por causa dela. Mas eu já vi demônios fazendo assim, ó, rindo. Consegui. Morreu o marido dela do jeito que eu queria. Você está do jeito que Deus quer ou do jeito que o diabo quer? Como é que você vive, hein? Você já viu a igreja primitiva como vivia? O temor era tão grande, a obediência à escolha de Deus era tão grande, que Deus fazia maravilha. Deus estava tão feliz com a igreja primitiva, que Ele fazia tantas coisas lindas. A Bíblia diz que acontecia, olha o que diz, coloca aí Atos 2,41, leia aí para encerrar, leia aí Atos 2,41, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, de sorte, essa sorte aqui é a maneira, tá? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em que mais? Na comunhão. Em que mais? No partir do pão. E nas orações. Olha o 43. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí Deus estava feliz, meu caro. Toda a alma tinha temor. Você já pensou se toda a alma aqui tivesse temor? Você já pensou se todo mundo que frequentasse a igreja tivesse temor? Você acha que iam sair fazendo muita besteira? Tem gente que vai sair do culto a fazer besteira. Tem gente que essa noite vai fazer besteira, amanhã vai fazer besteira. Tem gente que já tem até coisa programada para fazer de errado, iniquidade.
A mulher não sabe, o marido não sabe, mas Deus sabe. Havia tanto temor na igreja, mas tanto temor, que Deus estava tão feliz, que Deus ia fazendo maravilhas. Mas de repente Deus está tão triste com você, que nem o que você está pedindo Ele está fazendo. De tão triste que Ele está com você. Porque Ele vê. Quando você está fazendo coisas erradas, Ele está vendo. Quando você está tendo alguma intenção ruim, alimentando alguma coisa ruim dentro de você, Deus está vendo. Ele vê as coisas antes de acontecer. Ele falou para Caim: seu desejo é contra ti. Você não matou seu irmão ainda, mas eu sei que você está aí com o desejo de matar ele. Ou você tira isso dentro de você, ou você está perdido. Ele foi lá e se arrebentou. Não ouviu Deus, mas Deus já tinha visto. Para nós seres humanos, você erra se primeiro você cair, cometer o ato. Mas para Deus não, Ele vê antes de você agir. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe se você veio aqui hoje mesmo para se entregar, para ser salvo. Ele sabe se você quer ser salvo ou não. Ele sabe se você está aqui mesmo, ou se alguém está te empurrando para você vir. É uma guerra. Para você vir é guerra. Tem gente que só falta fazer assim, pelo amor de Deus, criatura, vai para a igreja, Jesus está voltando, larga essa vida, você vai para o inferno, sua alma vai queimar. Você sabe que você está na vida errada, não adianta, você gosta, é errado, é sujo, Deus não aprova, larga isso, pelo amor de Deus, você vai para o inferno. Você tem uma alma aí dentro, você viveu mais quantos anos aqui? Tem gente que só falta fazer assim para a pessoa, pelo amor de Jesus, enxergue seus pecados, enxergue seus erros. Enxerga essa vida errada que você está, esse caminho errado, esse caminho da perdição. Só falta você se ajoelhar, e a pessoa não está nem aí. E você vê a pessoa sorrindo, zombando, não toma atitude, mas você sabe que daqui a pouco ela vai estar gritando, chorando eternamente no inferno. Você sabe o que é isso? Me perdoe, eu não consigo pregar de outro jeito. Às vezes a pessoa diz: bicho, pega duro demais. É verdade. Eu tenho uma notícia para te dar, vou pegar mais ainda. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para outra coisa. Vou pegar mais pesado ainda, mas por amor à sua alma. Porque quando tu chegar no céu, mira o céu. Se você quiser consertar a sua vida com Deus, vem cá. Tem medo de Jesus não? Vem cá. Vem, você vai conseguir. Bispo, mas eu não consigo largar isso. Você vai conseguir, vem. Eu vou abrir mão disso, vem. Vem, porque pode ser sua última chance, vem. Vem resolver sua vida com Deus, vem se consertar. Para de ficar dizendo depois é hoje. Chegando aqui, feche os olhos, os demais feche os olhos também. Vem fazendo dessa canção sua oração. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Feche os olhos e coloque as mãos na altura do coração. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço a tua voz. Que saudade. Que saudade eu tenho de nossas conversas. E dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Para ver se você lembrava de mim. Já não dá para viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais
mais viver assim. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. São mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade. Que saudade. Que saudade eu estou de você. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque precisava conversar contigo. Marquei esse encontro porque precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar. Tempo de voltar. De se arrepender. De se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar. É tempo de chorar. E de se converter. E de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Que é tempo de voltar. É tempo de voltar. De se arrepender. De se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar. É tempo de chorar. E de se converter. E de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. De verdade. Ó Deus, o Senhor é testemunha que nós ficamos tanto tempo falando de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Mesmo o Senhor vendo tudo que o ser humano faz, tudo que ninguém vê. Tem mulheres, se visse o que o marido faz, ele não aceitava mais ela. Tem marido, se visse o que a mulher faz. Tem pai, se visse o que os filhos fazem, se assustaria. Lembrei daquela mãe que quando a filha deu testemunho dela, quando a filha deu testemunho, a mãe ficou, não sabia que minha filha fazia isso tudo. Meu Deus, minha filha fazia isso tudo, eu nunca imaginei. Mas Deus já sabia de tudo. O Senhor vê todas as sujeiras em nós. O Senhor vê todos os pecados de todos os seres humanos. E mesmo assim o Senhor ainda quer o ser humano. Mesmo assim o Senhor chama o ser humano para o arrependimento. Ó Espírito de Deus, que um dia me mostrou meus erros, que foi pontuando minhas falhas. Ó Deus, que um dia mostrou todas as minhas sujeiras. Mostra para essa criatura o que desagrada o Senhor, o que ela tem que deixar para trás, no que ela tem que mudar. E que ela tenha coragem para te dar a palavra dela hoje, e que ela cumpra essa palavra, para que ela seja salva. Eu te dei minha palavra, meu Pai. Eu te dei a palavra que o Senhor ia ser o meu único Deus. Eu te dei a palavra que eu não ia mais voltar para o mundo, que eu ia te servir e segui-lo até o último dia da minha vida. Eu tenho cumprido essa palavra anos a fio, e vou cumprir até o último dia da minha vida, porque eu te dei a minha palavra, tudo que o Senhor queria. Eu te dei, o Senhor me deu a tua palavra, eu te dei a minha. E nós nos encontramos, e o nosso relacionamento começou. Que comece um relacionamento entre o Senhor e essa pessoa agora. Converse com Deus. Fale com Ele, só você e Ele. Quem está do seu lado não precisa nem escutar, mas converse com Ele agora.
Ele está te ouvindo, Ele marcou essa noite para conversar contigo, para salvar você. Ele tem saudade de você, Ele quer você. Bispo, mas eu não presto, eu já errei tanto, e daí? Ele escolheu você, Ele quer você. Mas o diabo também não desistiu de você. Fala para o diabo: eu não te quero mais. Fala para o pecado: eu não te quero mais. Eu não vou mais fazer isso. O que adianta você cometer esse pecado mais alguns anos e depois ir para o inferno e sofrer por causa dele eternamente? Ele não vai salvar a tua alma, mas Jesus vai. Isso, dá para Jesus tua vida. Chegou a hora, minha amiga, meu amigo, chegou a hora de você dar sua vida, sua palavra para Ele. E você que já deu, que já é dele, se avalie. Se avalie se entrou alguma coisa em você. Se você está gastando muito tempo com o que não deve, está dando lugar ao diabo. Se você está se apegando demais a alguma coisa ou alguém, se avalie o que você está fazendo com as palavras que Deus tem. Números 13, versículo 30. Levante a sua Bíblia, por favor. Quem não tem, é só você olhar para o telão. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Que essa palavra possa fortalecer a fé desse povo e possa fazê-los entender porque o Senhor os trouxe aqui, porque o Senhor está permitindo essa pessoa ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Olha para mim, por favor. Entenda esse momento vivido pelo povo de Israel. Deus tinha prometido tirar o povo do Egito e tirou, mas prometeu levar eles até uma terra que mana leite e mel. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. E a sua fé precisa estar apoiada na promessa de Deus, na palavra de Deus. Quem promete é fiel. Quando a sua fé está na palavra de Deus, na promessa de Deus, cedo ou tarde, o que Ele prometeu acontece. Agora, entenda, quando chegaram perto da terra prometida, Moisés separou 12 homens e disse assim: vocês vão espiar a terra, para ver se é a terra que mana leite e mel. E os 12 saíram para espiar a terra. Quando eles voltaram com um relatório, 10 esmoreceram, se intimidaram, ficaram com medo do que viram. E 2 reagiram diferentes diante da mesma situação. O que isso quer dizer? Entenda, por favor. Diante das dificuldades, você mostra o que tem dentro de você. Você não pode achar que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida de mão beijada. Você não pode achar que você vai vir aqui, vai ficar de braços cruzados e vai começar a ser abençoado. Não é assim que funciona. Deus abençoa, mas Ele não facilita. Deus permite as dificuldades para nos fazer forte. E a Bíblia diz assim no versículo 30, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha para mim, por favor. Foram 12 espias. Eu tenho certeza que você só sabe o nome de 2. Como era o nome dos 2? Josué e Caleb. Eu tenho certeza que você não sabe o nome dos 10. Nem eu sei. Por quê? Porque as pessoas que desanimam, que ficam com medo, você não vê Deus abençoar um medroso na Bíblia. Você não vê Deus abençoar os medrosos. Deus manda voltar os tímidos e medrosos. Você vê Deus abençoando prostitutas. Você vê Deus abençoando pessoas que viviam no pecado e se arrependeram. Mas você não vê Deus trabalhando com medrosos.
E os 10 ficaram com medo dos gigantes. Deus falou da terra prometida, mas não falou dos gigantes. E quando eles viram os gigantes, eles se apavoraram. Por que Deus não falou? Vamos ler, vamos entender isso aqui. Sabe por que Deus não falou? Porque para Deus, os nossos problemas não significam nada. Para Deus, aquilo que é dificuldade para nós, para Ele não é nada. Então Deus não falou dos gigantes. Porque quando nós confiamos nele, nós vencemos qualquer gigante, até o que é mais forte do que nós. Aí ele diz assim, 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha para mim, por favor. Eles começaram a se enxergar como gafanhoto. Eles começaram a se enxergar pequenos e começaram a enxergar os inimigos grandes. É tudo que o diabo quer. Deus nunca gostou de ver o povo dele se diminuindo. Deus nunca gostou de ver o povo dele se inferiorizando. Pelo contrário, Deus quer ver você crescendo na hora da dificuldade, não diminuindo. E eles começaram a pensar: nós somos como gafanhotos, nós estamos perdidos. Essa terra é terra que devora, é terra de gigantes, não tem espaço para nós nessa terra. E começaram a inflamar o povo. Escute uma coisa: cuidado com quem você conversa. Eva conversou com a serpente e se deu mal. Quando você conversa com o diabo, você fica fraco. Quando você conversa com pessoas negativas, você fica negativo. Quando você conversa com pessoas de fé, você fica forte. Cuidado com quem você conversa. E tenha visão, porque eles esqueceram do Deus que prometeu e consideraram o que estavam vendo. Pare de considerar o que você está vendo, porque o que você está vendo por pouco tempo, porque daqui a pouco você não vai ver mais, porque Deus vai te honrar. Entenda, por favor, que maneira eu devo me enxergar, bispo? Da maneira que a Bíblia ensina eu me enxergar. Como é que a Bíblia me ensina? Como é que eu tenho que me enxergar? Romanos 8,37 manda eu me enxergar como mais que vencedores. Olha só: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Complete. Olha para mim. Eu me vejo como mais que vencedor, porque é assim que a Bíblia ensina a me ver. A Bíblia ensina eu me enxergar como sal da terra, Mateus 5,13, como luz do mundo. Eu não posso me enxergar como o diabo quer que eu me enxergue. Como é que eu devo me enxergar? Mais que vencedor, luz, sal. O que é que eu posso? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Filipenses 4,13, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus me fortalece. A palavra de Deus me fortalece. Eu não sou o que falo, eu não sou o que penso. Você não é o que fulano Beltrano disse de você. Você é o que você crê. Se você crê, então você é o que você crê, acabou. Goste quem gostar, fale quem quiser. Amém? É a maneira que você se vê. Uma vez, o auxiliar do profeta Eliseu acordou, e quando ele olhou, a casa estava cercada de inimigos. E quando a casa estava cercada de inimigos, ele ficou apavorado, em desespero. E ele disse para Eliseu: estamos perdidos. Eliseu falou: Deus, abre a visão dele. E quando Deus abriu a visão dele, ele viu que maior os que estavam com ele do que os inimigos. Diga: maior que está comigo. Quando você tem visão da grandeza de Deus, você não entra em desespero. Sempre maior que está com você. A terça parte dos demônios caíram.
Aliás, a terça parte dos anjos caíram e viraram demônios. De cada 3 caiu 1. Ficaram quantos? Para cada demônio tem 2 anjos. Sempre maior que vai estar conosco. Sempre. Você não tem que ter medo. Agar ficou em desespero, porque ela pensou que ia perecer, se afastou do filho, como se o filho fosse morrer, e o anjo veio e abriu a visão dela, e ela enxergou um poço. Quando você entra em desespero, você não enxerga o que está na sua frente. Quando você está em desespero, você não pensa, então você não enxerga a saída. E é tudo que o diabo quer, te ver em desespero, te ver fraco. O anjo abriu a visão dela, ela viu o poço e o problema foi resolvido. Entenda, esses homens começaram a desanimar todo o povo. Eles fizeram mais mal para o povo do que os inimigos. Só que os inimigos não tinham visto eles. Não eram os inimigos que disseram que eles eram fracos. Eles que começaram a se ver assim. Já viu aquela pessoa que nem está falando de você, mas você acha que ela está falando de você? Que você começa a ver coisas que não existem. Você conhece gente assim? Que você tem que ter cuidado, porque se ela estiver conversando com alguém, ela está falando dela. Eles se inferiorizaram, eles se diminuíram, mas eles não eram pequenos. Deus prometeu. Se Deus prometeu, você vence gigantes, você vence leão, porque foi Deus que prometeu. Deus não brinca com a palavra dele. Agora você tem que crer na palavra dele, crer como Josué e Caleb creu. Sabe o que eles disseram? Leia 14, versículo 1. Leia o 14, versículo 1. Você vai ver o que foi que destruiu eles, o povo. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Não ouvi. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para quê? Ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos aonde? Ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha para mim, por favor. Eles murmuraram. Sabe por que esse povo morreu no deserto? Deserto não mata pessoas de fé. Deserto não matou Josué e Caleb. Deserto mata murmurador. Se você ler 1 Coríntios 10, 10, você vai ver que o murmurador é entregue ao destruidor. Leia, por favor. Leia. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O diabo, na hora difícil, fica se alimentando da murmuração. Deus odeia a murmuração. Deus odeia a pessoa ficar o tempo inteiro murmurando. Nem você aguenta, quanto mais Deus. O deserto não mata a pessoa de fé. O deserto não fez mal para Josué e Caleb. Porque quem é da fé sabe que deserto é lugar de passagem, não de moradia. É um tempo, mas você sai aprovado. Era para eles ficarem 40 dias no deserto e saírem aprovados, mas morreram no deserto e ficaram 40 anos. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40! Mas saiu aprovado. Saia do seu deserto aprovado. Não traga ninguém para o seu deserto. Não queira comiseração de ninguém. Enfrente seu deserto com Deus. Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar, o Senhor, quem é da fé sempre está dizendo o quê? Se o Senhor me ajudar, eu venço esses gigantes como se devora um pão. Se o Senhor me ajudar, eu saio dessa. Se o Senhor me ajudar, vai ter solução, vai ter saída. O Senhor. Porque quem é de Deus conta com Ele.
Amém? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar eles, que a terra é boa, é. Se vocês estão com medo, é problema de vocês, mas Deus vai nos dar essa terra, porque Ele prometeu. Josué e Caleb ficaram irados, porque quando você é da fé, você não